Vamos também com Larissa Rodrigues, que tem apuração sobre esse assunto. Larissa, o Planalto estava tentando essa conversa entre Lula e Trump. O que você nos traz aí de novidade? Boa tarde. Tudo bem, Bel? Boa tarde para você, para quem está em casa também começando a semana com a gente. Isabel, é interessante, né? Porque você, a Gabriela também vieram trazendo para a gente o quanto surpreendeu, num certo momento, a ligação acontecer hoje, naquele momento. Porque o que fontes me relataram, a gente foi atrás, né, de entender mais detalhes de toda essa conversa, essa aproximação do presidente norte-americano, é que desde a semana passada o Planalto tentava marcar algum tipo de diálogo, que se não fosse de Lula com Trump, pelo menos ali, né, do vice-presidente ou na esfera das relações, né, dos ministros das relações exteriores, numa tentativa também de envolver as embaixadas brasileira e norte-americana. E não estava conseguindo nenhum retorno, porque era uma tentativa mesmo de conversar do presidente Lula e expor todas essas angústias, eu acho que a gente pode dizer, relacionadas à instalação desse Conselho de Paz, que, como você disse, Lula até hoje não respondeu. Mas, apesar dessa movimentação, não havia retorno dos norte-americanos de que poderia acontecer qualquer tipo de negociação / diálogo entre os dois países. E hoje o Planalto é surpreendido por essa ligação. E me chamou muito a atenção, com quem eu conversei também, o quanto foi uma ligação longa, né, Isabel? 50 minutos. Passaram ali por diversos assuntos e pontuaram ali que, além de falar da questão desse Conselho de Paz, que teria também falado muito diretamente, isso teria agradado o presidente norte-americano, quando o presidente Lula disse sobre a necessidade de repressão à lavagem de dinheiro, tráfico de armas, congelamento de ativos também de grupos criminosos, uma espécie de intercâmbio de dados entre os países contra o crime organizado, que isso teria agradado muito também o presidente norte-americano. Mas muito mais para além disso, a conversa é sim uma tentativa do Planalto, que viu com bons olhos, de se ganhar tempo. Não respondeu que sim nem que não sobre o Conselho de Paz. Mas Lula voltou a dizer ali da necessidade de ser apenas uma discussão sobre a questão relacionada ali naquela guerra que acabou acontecendo na região de Israel. Então, que era uma tentativa de não tomar espaço do que a ONU acontece hoje. E que Lula teria citado também uma necessidade de reformulação na ONU e em todos os conselhos também que lidam com assuntos sobre guerra, seja entre os Estados Unidos e Venezuela, ou enfim, tantas guerras que foram tiradas do papel nos últimos anos. E aí, para encerrar, é importante a gente lembrar que essa conversa acontece ali no primeiro dia útil, depois que o próprio presidente Lula teria criticado ali, ele fez, né, críticas públicas a esse organismo que vem sendo idealizado pelo presidente Donald Trump, dessa criação desse Conselho de Paz. Ele chegou a dizer, eu anotei aqui, que o Trump estaria tentando criar uma nova ONU e ser dono dela. Então, Lula levantou o tom. Acontece essa conversa hoje considerada positiva, não só por fontes do Palácio do Planalto, mas também por fontes ligadas ali ao Itamaraty, né? Nessa tentativa também de levar um pouco a discussão nas relações entre os países e sair um pouco da discussão política que acaba acontecendo quando é uma conversa direta entre Lula e Trump. Bel.